Este programa tem um oferecimento de Café Ouro Brasileiro, café em grãos para máquinas de café expresso, Móveis Rans, deixando sua casa muito mais bela. O Estação Saúde de hoje vai falar sobre autismo e educação. Estamos aqui com a profissional de saúde, a psicopedagoga Andréia, que vai nos esclarecer e nos orientar a respeito do autismo. Tudo bem, Andréia? Tudo jóia, Thelma. Boa tarde. Boa tarde. Querida, o que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno global de desenvolvimento. Então, ele pode atingir várias falhas, né, no sistema neurológico, e que essas falhas elas já podem vir geneticamente, né, congênita, e também atrasando todo o desenvolvimento cognitivo e intelectual do ser humano. Quais são os exames que são realizados e que fazem esse diagnóstico? Olha, para se fazer o diagnóstico, primeiro é preciso perceber, né, esse tipo de problema na criança, no bebê, na verdade, na criança nos seus primeiros anos de vida, para que tenha-se as primeiras diferenças, né, dificuldades em que a criança possa estar no desenvolvimento. A partir disso, são feitos vários exames, né, toda a parte neurológica, e o pediatra mesmo entrando em contato com o neuro, tomografias, ressonâncias, então vários tipos de exames que vão detectar juntamente, né, com essa parte cognitiva, que é a criança onde ela não aprende, e estar se fechando o diagnóstico para chegar no autismo ou leve ou severo. E quais são os sinais, Andréia, que a mãe deve observar para saber se essa criança pode sofrer de autismo? Um dos primeiros sinais, acho que até o mais fundamental mesmo, é a fala. Porque nos primeiros 3 anos de vida da criança, em geral, né, nos 24 meses até uns 2 aninhos, a criança já é para estar falando, né? Seus primeiros nomes, os primeiros objetos, o nome das pessoas, né? Se dirigindo a vários tipos de coisas, de objeto, e tendo já um conteúdo um pouquinho a mais. Se os pais percebem que isso não ocorre, se a criança é um pouco mais quieta, mais apática, se ela se fixa somente num lugar, se quando você coloca vários objetos a criança não demonstra interesse por nada, quando as pessoas chegam, né, principalmente os familiares mais próximos, e a criança não consegue identificá-los, esse já é um bom sinal de que a criança pode estar com um tipo de atraso, né, ou perceber isso daí pelos pais, e se já procurar um profissional para se colocar esse tipo de problema. Dentro do aspecto das sociabilidades, Andréia, é possível que o professor consiga se integrar com um aluno autista? Então, Thelma, feito todo esse trabalho, né, inclusive, não falei anteriormente, mas isso pode acontecer em qualquer nível social, com qualquer tipo de criança, tá? E ele se acomete mais nos meninos do que nas meninas, e principalmente nesses primeiros anos de vida. Tendo-se essa noção de que a criança pode sofrer desse transtorno, ela vai até o ambiente escolar. E se ela chega no ambiente escolar e não foi diagnosticado isso, cabe ao professor estar vendo todo o trabalho de dificuldade dessa criança para poder, né, tá tendo uma auxiliar os pais também. Essa criança no que precisar. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já com o tema autismo e educação. O Estação Saúde volta agora com o tema autismo e educação. Se você perdeu o começo, não tem problema, é só você acessar o nosso site
www.estaçãosaude.blog.br. A Andréia, psicopedagoga, está aqui conosco, nos orientando a respeito deste tema. Andréia, eu gostaria agora de saber em um contexto nacional. Podemos dizer que nosso ensino público ou particular está preparado para englobar crianças com autismo, provendo uma aprendizagem de qualidade? Olha, Thelma, aqui a gente pode fazer uma breve diferenciação no ensino, o público e o ensino particular. A gente, nós da área da educação, os profissionais da psicopedagogia, nós temos contato com as escolas. Então, assim, quando a gente vai numa entrevista ou que a gente vai para estar fazendo avaliação com as crianças, é sempre visto algum tipo de recurso diferenciado para as crianças que têm problemas e dificuldade de aprendizagem, inclusive se tem algum acompanhamento com necessidades especiais. E o que a gente tem visto é que tem uma falta de recursos, uma falta de profissionais, porque caberia à escola ter um profissional da área da saúde, da área da educação especial, para estar suprindo a necessidade dessas crianças autistas. E isso não acontece. É muito difícil, Pode até acontecer em alguma outra escola pública, mas é bem difícil. Tanto é que a primeira coisa a se fazer é encaminhamento para as escolas especializadas nesse trabalho de necessidades especiais. Agora, nas escolas particulares, escolas privadas, a gente pode estar tendo um respaldo diferenciado, porque aí, assim, salas de mídia, salas de tecnologia avançada, materiais e recursos que essas crianças precisam, principalmente no caso do autismo, que o trabalho é totalmente individualizado, Então, assim, a gente acha materiais e acha, sim, profissionais que possam estar trabalhando. Mas é como eu estou te falando, no caso do autismo, o trabalho para ele e o trabalho a ser desenvolvido, ele é inteiramente individual mesmo. E como é o relacionamento, Andréia, dessas crianças com autismo e as outras crianças? Olha, a gente tem dois lados, Ou a criança autista, ela pode estar se relacionando de uma certa forma bem menos, que outras crianças, porque uma das características maiores do autismo é esse contexto interpessoal, ele não tem ligação com o outro. Então, assim, numa escola, na área de dinâmica, na ludicidade, em jogos, assim, toda a parte de área lúdica, a gente precisa estar trabalhando em grupo. E o autista, ele tem uma certa dificuldade para isso, porque ele se prende, num mundo ali. Ele se fecha, Fecha, então esse trabalho interpessoal é um pouco mais difícil. Não que não aconteça, pode acontecer, mas é um pouco mais dificultoso assim, para quem está trabalhando. Andréia, a relação família-escola pode ser fundamental para que o aluno consiga aprender melhor? Sim, com certeza. Um dos aspectos assim, fundamentais com o trabalho do autismo é ter essa interação da escola, dos profissionais e da família. Por quê? Thelma, eles aprendem a cada dia. É um passo diferente na vida do autista. Então, assim, toda vez que a escola propõe atividades e que esse profissional repassa isso para a família, é um ponto a mais para a família poder trabalhar em casa, Um dos aspectos do autista ficar muito tempo, dentro da casa, somente com aquelas pessoas, quando ele vai para um ambiente escolar, essa escola ela tem como domínio ali de estar passando toda a estrutura cognitiva, todo o aprendizado dessa criança para a família. Então, essa interação, essa troca de experiências, a família passando toda a rotina, tudo que a criança consegue ou não fazer, a escola ela também precisa estar passando para a família isso. Porque nesse trabalho conjunto é que que quem vai sair ganhando é a própria criança, que vai aprender e vai conseguir ter o processo do seu desenvolvimento a cada dia.
E como é importante, você estava até falando aqui anteriormente, né, sobre a importância desses profissionais na vida da criança que é autista, porque ela vai conseguir até desenvolver algumas habilidades e se superar. Como é isso, Andréia? Thelma, por quê? A criança autista, ela tem vários níveis, né? Os leves, essa criança ela consegue até entrar numa sociabilização com outros, né? Fazendo algum tipo de dinâmica. Ela consegue interagir dentro de uma sala de aula, consegue aprender. Nos casos médios e os casos mais graves, essa criança e adolescente, no caso, eles precisam de um acompanhamento pessoal, um acompanhamento individual do profissional. Então, esse profissional, essa criança, aliás, com o profissional desde pequeno tendo um trabalho significativo, essa criança ela pode até ser, né, crianças geniais, assim, crianças com desenvolvimentos na área da arte. Se destacar, né? Porque até eu estava separando algum tipo de benefícios, né, do autismo, e a gente vê aqui a ecoterapia, que é com animais, né, com cavalos, a musicoterapia. Então, a gente tem crianças autistas já ligadas na área da música, que conseguem pegar instrumentos, que conseguem já produzir sons. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa também são as oficinas terapêuticas. Então, você incluir esse autista numa oficina, seja ela qual for, de sucatas, você vai ter trabalhos belíssimos. Se você conseguir incluir essa criança num trabalho artístico, né, de pintura, num trabalho de artesanato, não, de escultura, você vai ter trabalhos belíssimos, porque são crianças que elas se empenham o máximo que elas podem. Né? Mesmo porque já é dela estar fazendo repetitivamente várias coisas, essa forma, né, essa busca, né? A busca dela estar sozinha ali com ela é imprescindível para você dar a oportunidade para essa criança. E com isso você vai ganhar, porque você vai ter crianças, né, que podem capazes superar, capazes de estar produzindo várias coisas. O Estação Saúde vai novamente para um breve intervalo e voltamos já com o tema autismo e educação. O Estação Saúde volta agora com o tema autismo e educação. Eu estou aqui com a psicopedagoga Andréia, que está nos orientando a respeito desse tema. É interessante saber que o bebê com autismo dirige sua atenção para as pessoas e objetos, e sua falha em perceber pessoas faz com que perca oportunidades de aprendizado, refletindo um atraso de desenvolvimento. Isso acontece então, Andréia? Olha, acontece, e a gente tem, assim, dentro desse espectro de autismo, a gente tem vários tipos, né, vários níveis de diferenciação, tanto nas figuras, quanto nos rostos, quanto nos objetos. Então, o bebê, ele tem essa característica, né, de estar percebendo ou não esses tipos de objetos e coisas que permeiam ao seu redor. Isso. Tá. Uma outra coisinha também. O que é muito importante na vida do autismo é o estímulo, Thelma. Essa criança, ela precisa ser estimulada, mesmo porque o autista, ele precisa de uma rotina, né? Ele não é capaz de ter vários tipos de horário, várias coisas juntas ao mesmo tempo, como uma criança tida normal. Então, os pais, né, na verdade, na casa, a família, em primeiro princípio, e depois no âmbito escolar, é necessário que seja feita essa rotina. Então, estimulando sempre os horários, os compromissos, o que tem que fazer agora, o que vai ser feito depois. Então, isso é muito importante. E também no caso dos bebês. E dessa forma, ele se sente mais seguro, é isso? Totalmente, com segurança, tá? Podemos dizer, de modo geral, que os alunos autistas aprendem menos e com maior lentidão, ou isso é um mito?
Olha, Thelma, ele aprende com uma diferenciação. Não chega nem a ser com lentidão e também não chega a não aprender, né? No caso do autismo moderado, leve, dito leve, isso acontece com as crianças que podem ser alfabetizadas, crianças que conseguem chegar a uma numeração, crianças que conseguem até na parte de jogos, né, estar liberando ali algum tipo de interesse por jogos, né, a criatividade, principalmente desenhos. Então, a gente não pode estar identificando que aprende mais ou menos e que é mito. Não, essa criança, ela vai aprender. Toda criança aprende. Ela tem, sim, um prazo, né? É longo prazo, na verdade, um pouco diferente do que a gente vê no ambiente escolar dia a dia, né? O cotidiano. Mas isso vai de cada criança, né? Mesmo no caso de transtornos, assim, dos leves até os mais graves, a criança, ela aprende, sim. É importante aqui salientar, André está falando do aprendizado, que dentre os modelos educacionais para o autista, um dos mais importantes é o método TEACH. Em português, é o tratamento e educação de crianças autistas e com desvantagens na comunicação. E tem também, que é muito conhecido, o PECS, que em português é conhecido como Sistema de Comunicação e Troca. Como é isso, André? Aqui no Brasil, esses sistemas já estão sendo utilizados? Então, são estudos, né, Thelma? Pelo mundo todo, a gente vê estudos novos, né, em relação ao autismo, mesmo porque o número, né, de crianças e casos tem aparecido nessas últimas décadas, vamos colocar assim, em maiores índices. Então, esses tratamentos, eles são muito bem-vindos, né? São tratamentos que ajudam, facilitam a vida, tanto no âmbito escolar, quanto na vida familiar dessa criança com autismo, e ajudando, assim, a cada dia se superar, né? É importante as escolas procurarem saber desses métodos e tentarem implantar, porque tem ajudado muito, né? Ajuda muito a criança. As implicações do autismo nas sociabilidades do indivíduo pode ser superada pelos alunos? Somente pelos alunos, não. A gente precisa, sempre quando a gente fala, né, no âmbito de desenvolvimento cognitivo, de qualquer que seja o problema e dificuldade e até mesmo os transtornos, nós necessitamos de um sistema multidisciplinar. Então, o aluno sozinho não consegue dar conta, né? Ele precisa de todo um trabalho aí em cima, né, voltado na área da educação, com todos os profissionais mesmo adequados para estar interagindo, ajudando, né, e fazendo com que essa criança entre dentro da nossa realidade o mais rápido possível, né? De uma forma mais certa. E para a mamãe e o papai que tem uma criança autista em casa, quais são os benefícios que a psicopedagogia pode trazer para essa criança? Olha, Thelma, principalmente no sistema da rotina, né? Nós temos atividades que podem estar ajudando essas crianças e os pais também. Como lidar com essa criança, porque uma parte da dificuldade de se lidar com o autista está na família e está dentro de casa. Como conduzir isso? Então, nessa área, né, da psicopedagogia, nós podemos também ajudar essa parte institucional aí para estar ajudando, criando oportunidades, estratégias, né, trazendo tudo o que a família tem de casa, né, quais são os principais problemas a se lidar com a criança. Então, a gente pode chegar junto, né, numa forma ideal para estar fazendo todo um trabalho técnico aí, ajudando essa criança para ter um cotidiano normal. A distração é outro problema comum dos alunos com autismo. Ela toma diversas formas na sala de aula, reagindo aos ruídos externos de carro, acompanhando visualmente os movimentos na sala de aula ou estudando o lápis do professor na mesa, ao invés de terminar o trabalho pedido. A sequenciação é outra dificuldade que a criança autista tem. Estes alunos frequentemente não podem nem se lembram da ordem precisa das tarefas.
Eu queria saber, Andréia, quais são as suas dicas para essas crianças? Olha, uma das principais dicas que a gente dá no consultório, né, ajudando aí também as famílias dos autistas que estão nos assistindo, seria estar trabalhando atenção e concentração, né? Nesse método, aí a memorização já vem em seguida, e isso vai conduzir a criança, principalmente estando num ambiente escolar ou em qualquer outro tipo de ambiente, a não se distrair tão facilmente. Né? Principalmente quando ela está interagindo com o indivíduo, quando ela está interagindo com outras crianças. Isso a gente vai estimulando para que a criança concentre o que ela está fazendo no momento que está fazendo. E assim ela consegue chegar numa atividade final. Você consegue ter um produto final do que a criança está produzindo. O Estação Saúde vai chegando ao final. Eu gostaria que você passasse as suas considerações. Bom, em primeiro instante, né, os familiares que tenham crianças e que se perceba qualquer tipo de diferenciação no desenvolvimento da criança, procure um pediatra, que é a primeira instância, né? E esse pediatra podendo estar aí fazendo encaminhamento. Se a criança já está inserida na escola e a criança tem baixas notas, a criança tem dificuldades em se comportar, principalmente na área de agressividade ou não, ou quando a criança é distraída ao extremo, quando essa criança também não consegue parar quieta em nenhum tipo de ambiente, ou se ela é muito fechada, ou com movimentos repetitivos, né, que também é das características do autismo, esses pais eles precisam procurar a área da educação, né, ou a área da saúde, para que quanto antes for possível estar entrando num tratamento, achando o diagnóstico, melhor será para a vida dessa criança. Eu quero agradecer a sua participação e um dos nossos colaboradores, que é o Café Ouro Brasileiro, fez questão de te presentear com uma cesta de café para que o seu café da manhã fique muito mais saboroso. O Estação Saúde chegou ao final. Muito obrigada e até o próximo programa.